Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, né, com todo mundo. Eu sou Eliezer, estamos aqui dessa vez para gravar mais um vídeo. Cheguei agora há pouco do trabalho e eu gostaria de conversar com vocês hoje, gente, a respeito da tal celebração da morte de Jesus Cristo, né? Celebração essa que aconteceu na terça-feira, né? Anteontem, dia 7, após o pôr do sol. Pelo que me consta, né, as testemunhas de Jeová esse ano, eles fizeram assim uma celebração diferente, né? O discurso, ele foi transmitido pela internet, né? Me parece que pelo Zoom, pelo Skype. E os anciãos, eles chegaram ao ridículo de sair eles foram na casa dos inativos, né? Entregando um potinho ali com 100, 150 ml de vinho, né? Para quem está assistindo esse vídeo e não sabe, inativo é uma pessoa que passa, gente, uma testemunha de Jeová, que passa 6 meses sem relatar nenhuma hora gasta no tal serviço de pregação. Quando a pessoa passa 3 meses, ela se torna irregular, e 6 meses, então, ela é tida como inativa, quer dizer, ela passou 6 meses sem prestar serviço de pregação para a dona Torre de Vigia, a única gráfica verdadeira. E eu estive aqui assistindo, gente, por curiosidade, eu peguei um discurso desse, foi transmitido pela internet, assisti, e tem assim 4 pontos em um desses discursos, né? Porque eles têm o mesmo esboço, a verdade é essa. Aí muda uma colocação aqui, as palavras, isso aí vai ficar de acordo com a característica de cada orador, né? Mas o esboço é o mesmo. Então eu tenho aqui, gente, eu separei 4 partes de um discurso, são partes pequenas, no máximo em 2 minutos, um discurso de 23 minutos, e gostaria de compartilhar com vocês, gente, para vocês verem como é que são confusas as doutrinas, né? Como é que são confusos os ensinamentos das testemunhas de Jeová. Eu quero salientar aqui, gente, que hoje vejo com esses olhos, porque saí de lá, até o ano de 2019, ano passado inclusive eu assisti essa tal celebração. Eu acreditava que tudo que esse rapaz aqui vai dizer era verdade, eu também cria, eu acreditava dessa maneira. É bom que eu saliente isso, porque é incutido na mente das testemunhas de Jeová que as coisas realmente são desse jeito. Bom, eu gostaria de começar mostrando para vocês o seguinte: esse rapaz, ele vai dar boas-vindas às pessoas que estão ali presentes, que estão assistindo o discurso, vai dizer que é a noite mais importante do ano, eles vão frisar, né? Salientar a data de 14 de Nisan, que é a data da Páscoa judaica. Isso teve início lá no ano de 1513, se não me engano, antes de Cristo, né? Naquela ocasião em que os primogênitos do Egito foram mortos na 10ª praga. E aí, o rapaz aqui, ele vai salientar isso e vai então dizer, ele vai começar a falar sobre os tais ungidos, aqueles ungidos que conseguem o tempo todo, gente, destaque para eles mesmos. Então eu gostaria de convidar vocês para ouvir essa primeira parte, é uma parte mais ou menos 1 minuto e meio, que eu separei aqui do discurso, para vocês verem como ele vai dar destaque, né? Ele está seguindo ali o que está no esboço, como é que vai ser dado destaque a esses tais ungidos, né? Aqueles membros, principalmente, do corpo governante, tá bom? Eu gostaria que vocês assistissem e aí nós vamos comentar um pouquinho a respeito do que esse rapaz vai dizer. Vamos lá. Por que será que Deus escolheria um grupo limitado para viver lá no céu, perto dele e do seu Filho Jesus Cristo?
Quando Jesus estava aqui na terra, ele nos ensinou a linda oração do Pai Nosso. E você se lembra, nessa oração Jesus disse assim: venha a nós o vosso reino. Jesus falou sobre um reino, nos ensinou a pedir um reino de Deus. E todo reino precisa de um rei. E Deus escolheu Jesus Cristo para ser rei desse reino, para viver lá no céu, um reino que seria estabelecido no céu. E Jesus não vai governar sozinho, como nenhum rei governa. Todo rei tem ajudantes, pessoas que o auxiliam, que o ajudam. Então, Jeová estabeleceu um número limitado de pessoas que seriam escolhidas daqui da terra para serem ajudantes do Cordeiro Jesus Cristo lá nos céus. Veja como a Bíblia também comprova isto. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 14, o versículo 1. Vamos ler juntos. Então, vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que têm o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Bom, gente, vocês ouviram aí, né? Então ele começa dizendo que Jeová Deus escolheu Jesus como rei do reino de Deus, e até aí está correto, e diz que Jeová estabeleceu um número limitado de 144.000. Essas pessoas, segundo o que o rapaz aí disse, esses 144.000, são pessoas que foram tirados da humanidade, da terra, para serem ajudantes, ou como a Torre de Vigia diz nas suas publicações, corregentes com Jesus Cristo lá no céu. Então, esse rapaz está dizendo que Jeová escolheu pessoas, por exemplo, como o seu Geoffrey Jackson, que é aquele que mente, não é? Para as autoridades, inclusive depois de ter jurado com a mão sobre a Bíblia, mente. Ele está dizendo que Jeová Deus escolheu pessoas como o seu Anthony Morris, aquele que disse que odeia as pessoas que falam mal dele, aquele que sai no domingo de manhã enquanto é exortado, incentivado os irmãos a irem pregar, ele sai para comprar uísque e diz que a esposa dele gosta de uma determinada marca específica de uísque. Ele está dizendo aqui que Jeová Deus escolheu pessoas como o seu Gary Lodge para serem ajudantes de Jesus Cristo lá no céu. E, inclusive, ele usa a Bíblia para dizer que esse número, ele realmente é um número limitado de 144.000, e ele então lê o livro de Apocalipse, né? Capítulo 14, versículo 1, que ele lê na própria tradução do Novo Mundo. Mas eu gostaria, gente, para não alongar demais o vídeo, eu gostaria de fazer um raciocínio rápido com vocês aqui. Eles dizem que esse número de 144.000 é um número literal, né? Eu tenho como provar que não, mas eu posso até fazer um vídeo sobre isso depois, tá certo? Eu provo, o irmão Edson também já provou isso, e eu também fiz as minhas pesquisas e provo para vocês que isso aqui não é um número literal, tá certo? E mostro o que esse número aqui quer dizer. Mas vamos lá, então eles dizem que esse número é literal, é um número literal de 144.000. Mas se nós pegarmos a própria tradução do Novo Mundo, gente, e se nós formos, por exemplo, aqui, olha, só para vocês verem como eles não analisam o contexto. Veja, se nós pegarmos Apocalipse 14:4, ele leu 14:1 e diz que o número é literal. Se nós pegarmos Apocalipse 14:4, olha o que a Bíblia fala, a própria tradução do Novo Mundo, sobre esses tais 144.000, que eles dizem que são os ungidos deles lá. Diz assim, ó, a Bíblia: esses, os 144.000, são os que não se contaminaram com mulheres, de fato são virgens. Esses são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então veja, se você pegar, por exemplo, o início do versículo 4, diz assim: esses são os que não se contaminaram com mulheres, de fato são virgens. Então vocês acham que Jeová Deus, Jesus Cristo, ele tiraria da terra, dentre a humanidade, 144 homens, porque diz aqui que eles não se contaminaram com mulheres, então não pode ter mulher no meio, né? Se o número lá é literal, isso aqui também tem que ser literal. Então não poderia ter mulher, teria que ser 144.000 homens, todos virgens, literalmente falando, sem nunca ter tido relação sexual.
Aí você fala isso para eles, vão dizer, não, mas aqui quando fala que eles não se contaminaram com mulheres que de fato são virgens, isso é simbólico. Aqui quer dizer que eles não se envolveram em religiões impuras, não praticaram adoração falsa. Eu pergunto, como é que você pega as características desses 144 mil e diz que ela é simbólica, e aí você diz que o número é literal? Gente, isso não existe. Isso não existe. Ou tudo é simbólico, ou tudo é literal. É simples assim. Mas eu, quando era testemunho de Jeová, não conseguia ver isso aqui. Vocês estão entendendo? Como é que você pega as características dessas pessoas e diz que isso aí é simbólico, mas que o número é literal? Que base você tem para fazer isso? Não existe. Quando você faz, como diz o Edson Reis, a exegese bíblica, você vê que não tem fundamento. Ou tudo é literal, ou tudo é simbólico. Você não pode usar uma parte como sendo simbólica e outra parte sendo literal, gente. É simples. Então esse número não existe. 144 mil, número literal, não existe. Mas, então ele começa a dar destaque a esses tais ungidos. Não é isso? Vamos para frente. Eu quero mostrar para vocês agora a segunda parte, né, que eu separei do discurso desse rapaz aí. Vamos ver a segunda parte. Então, Jesus e os 144 mil reinarão sobre os escolhidos por Deus para viverem aqui na terra. Vocês viram, pessoal? Então ele diz aí que esse número de 144 mil, eles estarão com Jesus no céu e vão reinar sobre os outros escolhidos, aqueles que são parte da grande multidão, como eles pregam, para viverem aqui na terra. E mostra, né? Inclusive uma imagem muito bonita. Eles mostram uma imagem bastante interessante, que é essa gravura aqui, ó. Vejam, tá ali Jesus, né, no trono, em pé ali no trono celestial, o trono de Jesus à frente, Jesus em pé olhando para a terra, e aqui 144 mil tronos, né? Esses aqui também com coroas, né? São corregentes com Jesus Cristo. Aí você imagina aqui, lá no céu, né, gente? O seu Geoffrey Jackson, o seu Samuel Herd, né? Que não vai conseguir levar aqueles relógios caríssimos lá para o céu, não vai conseguir levar, né? Sentado nesses tronos, julgando a humanidade. Aquele senhor que disse que os homens brasileiros, né, eles se vestem como porcos. Aquele que veio aqui ficou olhando as calças apertadas que os homens brasileiros usavam num shopping lá em São Paulo, né, olhando para a bunda dos homens brasileiros, julgando o seu Samuel Herd, né, o seu Kenneth Cook, né, o seu Gary Loche, aquele que disse que não é para fazer faculdade de jeito nenhum. Esse povo aqui está aqui nessa gravura, ó. São eles os ungidos, os tais ungidos, né, lá no céu, né, ajudando Jesus Cristo. Gente, vocês já pensaram num negócio desse? Será que o seu Antônio Morris vai conseguir levar o uísque lá para o céu? Hein? Veja, agora isso tem um objetivo, viu, gente? No discurso ele vai mostrar qual é esse objetivo. Veja o que é que vai acontecer aqui para frente, tá bom? Então ele mostra essa gravura muito interessante para dar destaque a esses homens. Na terceira parte, deixa eu localizar aqui, na terceira parte, olha o que ele ainda diz no discurso, a terceira parte que eu separei aqui. Você deve ter reparado que temos aqui uma mesa com pão e vinho. O pão, ele representa o corpo sem pecado que Jesus Cristo ofereceu. E o vinho representa o seu sangue, o sangue que Jesus Cristo derramou em nosso benefício. Quem no dia de hoje, quem nesta reunião de hoje, está autorizado por Deus para comer e beber desses emblemas? Somente aqueles que foram previamente escolhidos por Deus para viverem nos céus e reinarem com Cristo lá. E como a pessoa sabe disso? A Bíblia também responde. A Bíblia deixa claro como a pessoa sabe se foi escolhida por Deus para viver nos céus. Novamente eu convido você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Percebeu? Deus usa seu Espírito Santo para informar a pessoa
que ela foi escolhida para viver nos céus. Mas isso não significa que a pessoa tenha uma visão ou escute alguma voz dizendo para ela: você é o escolhido. Isso não acontece, em absoluto. Na verdade, o Espírito de Deus atua na mente destas pessoas e reorganiza sua maneira de pensar, de modo que o desejo, os pensamentos dessa pessoa passam a ser servir a Deus nos céus junto com Cristo. Somente estes, por terem certeza da sua esperança, de forma discreta, comem e bebem do vinho. Vocês viram aí, gente? Então ele diz aí que... Você viu por que ele estava dando destaque ali aos 144 mil, o tal 144 mil, os tais, né? Para chegar nesse ponto no discurso da celebração, como ele chama, da morte de Cristo. Ele diz, gente, que somente esses tais ungidos, escolhidos, que serão corregentes com Cristo, têm o direito de participar do pão e do vinho. Nós colocamos um vídeo aqui no ar segunda-feira e mostramos, usando as publicações da Torre de Vigia, aliás, uma publicação que não foi o que Jesus disse. Veja então como eles dão destaque a esse grupo de homens, os ungidos, entre aspas. Ele diz que a Bíblia deixa bem claro, mas aonde que a Bíblia deixa isso bem claro? Ele usa Romanos 8,16 fora de contexto. Se você analisar o contexto do capítulo 8, e numa outra parte do vídeo que eu não coloquei aqui, ele também cita Romanos capítulo 9, não é? Dizendo que o direito de escolha para esses tais ungidos é de Deus. Se você analisar, gente, Romanos 8, Romanos 9, inclusive tem um vídeo que o Edson Reis ele fala especificamente sobre o capítulo 9 de Romanos, é muito interessante. Então veja que o contexto, é só ler, gente, a Bíblia. O contexto não tem nada a ver com um grupo de pessoas escolhidas. Quando Paulo diz ali que o próprio Espírito dá testemunho com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo, em absoluto, como ele disse, eu vou parafrasear ele aqui, em absoluto Paulo está falando de um grupo específico escolhidos, de ungidos não, gente. O assunto que Paulo trata ali é outro. Paulo ali está falando sobre pecado, sobre arrependimento, tem nada a ver com um grupo escolhido de ungidos, não. Em lugar nenhum na Bíblia, é só ler o contexto. Ele pega um texto específico, fora de contexto, um texto isolado, para sustentar a afirmação dele, totalmente errado. E aí ele diz que o Espírito Santo de Deus atua na mente dessa pessoa e reorganiza a mente dessa pessoa para que ela saiba que de fato ela foi ungida. Mas é interessante que a sentinela agora de janeiro mesmo, agora de 2020, diz que quando a pessoa faz isso, o indicador não tem como ela saber se é ungido ou não, e que a pessoa faz isso porque tem problema mental ou emocional. Mas aqui ele está dizendo que não, ele está dizendo que o Espírito de Deus reorganiza a mente dessa pessoa, para ela ter certeza que foi convidada, como ele diz, para ver no céu. Vocês estão vendo, gente? Que barbaridade, isso é um absurdo. Agora eu quero mostrar para vocês a última parte que eu separei desse fatídico discurso aqui, só um momento. Quero mostrar para vocês aqui a parte 4, para ver como é que eles realmente dão destaque a esse grupo de homens. Olha aqui, ó, a parte 4 é essa aqui. E desejamos viver para sempre numa terra transformada num lindo paraíso, hoje, apenas de forma respeitosa, passaremos o pão e o vinho para a pessoa ao nosso lado, refletindo o nosso respeito e toda a nossa gratidão por essa ocasião. Então, vamos seguir agora exatamente as instruções que Jesus deixou para a celebração da sua morte. Bom, vocês viram aí qual é a orientação. Então, depois de dar destaque a esse grupo de homens, o que ele diz aí? Que de maneira respeitosa, entenda, gente, o seguinte, isso aqui está todo mundo em casa, está todo mundo em casa, eles passaram na casa dos inativos, deixando 100, 150 ml de vinho, e ali está todo mundo em casa, na frente do Skype, na frente do Zoom, os homens tudo de paletó e gravata, ali tudo direitinho, assistindo essa porcaria desse discurso aí, não é? E aí agora todo mundo passa o pão, um membro da família, talvez um vizinho,
uma família amiga que também é testemunha de Jeová, todo mundo ali, um passa para o outro, olha, e ninguém pode comer do pão não, viu? E nem beber do vinho. Por quê? Porque não são ungidos, segundo a visão TJ. Gente, vocês estão entendendo como é absurdo isso aí? É como diz, gente, isso aí é só analisar essa parte final do discurso desse rapaz. Isso é uma rejeição ao sacrifício, ao corpo de Jesus Cristo. Não foi isso que Jesus disse, não. Nós lemos aqui na Bíblia, inclusive na publicação deles, da Dona Torre. Entendeu, gente? Então eles estão fazendo ali um ritual em casa de rejeição ao corpo de Jesus Cristo, né? Vocês, eu quero mostrar para vocês, nós fizemos aqui um vídeo segunda-feira sobre isso, mas eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu só localizar aqui no meu computador. Ó, tá aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês a capa desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, gente, é o livro O Maior Homem que Já Viveu. Esse livro ele foi publicado no ano de 1991. E na época, eu era servo ministerial lá em Belém do Pará, tinha um grupo de estudo na minha casa, e eu dirigi o estudo bíblico de congregação desse livro, eu fui dirigente desse livro aí, não é? No capítulo 55 desse livro, cita ali as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, que nós vamos já ler aqui na Bíblia. Esse livro aí, da Torre de Vigia, O Maior Homem que Já Viu, publicado em 1991. Tem esse outro livro aqui, ó, que é uma revisão, na verdade, do livro O Maior Homem que Já Viveu. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Também no capítulo 55, esse livro aqui, que é também publicado pela Dona Torre de Vigia, esse livro foi editado há 4 anos atrás, publicado, melhor dizendo, e nesse livro, também no capítulo 55, cita ali as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, que nós fizemos um vídeo aqui segunda-feira falando disso. Mas eu gostaria de recapitular com vocês aqui o que Jesus diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, pessoal. Deixa eu só localizar aqui. Eu vou ler aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, tá bom? João Ferreira de Almeida, capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus, ele disse o seguinte, ó. João 6, 51. Veja se o que esse rapaz disse aí está em harmonia com as palavras de Jesus, aqui no Evangelho de João, tá bom? João capítulo 6, versículo 51. Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Quer dizer que então os membros da grande multidão, como ele diz, não viverão para sempre, porque não come, olha, passa um para o outro, e ele diz aí que é de maneira respeitosa. Os membros, os tais membros da grande multidão estão lá como observadores. Veja como é incoerente, gente, esse negócio. Então Jesus disse, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, ó, que eu darei pela vida do mundo. Quem comer do pão que eu der, viverá para sempre. Então, só os ungidos, os tais ungidos, não é? Jesus aqui não fala em momento nenhum em alguém estar observando, gente. Isso não tem apoio bíblico, não tem. É simples assim, né? Aí nós vamos para João, capítulo 6 ainda, só que agora o versículo 53. Olha o que Jesus disse. Jesus, pois, lhes disse, eu estou lendo na João Ferreira de Almeida, viu? Jesus, pois, lhes disse, na verdade digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Veja que ele cita a Bíblia, o rapaz aí no discurso, e diz que a Bíblia deixa de maneira muito clara, não existe, isso é mentira. Não é o que diz o Evangelho de João, não é o que cita as palavras de Jesus, gente, registrada na Bíblia, inclusive na própria tradução do Novo Mundo, na tradução da Torre de Vigia. Jesus diz, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Agora o versículo 54, João 6, 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, diz Jesus Cristo. Jesus aqui não fez acepção
Perdão, Jesus aqui não fez, gente, acepção de pessoas dividida em classes, não. Uma classe mais enaltecida que vai para o céu, né? E uma subclasse, vamos dizer assim, que vai ficar aqui na terra. Onde é que Jesus disse isso? Veja que ele, para dar destaque a esses homens, ele cita Apocalipse 14:1, dizendo que aquele número é literal. Mas é só ler Apocalipse 14:4 que você vai ver que não tem nada de literal ali. Aquilo ali tudo é simbólico, gente, é simples assim. Entendeu? Hoje eu só vejo isso porque saí de lá. Porque se eu estivesse lá, eu estava pensando igual esse rapaz aí, com a mente lavada, né? A lavagem cerebral que a pessoa sofre, gente, não tem condições. Ainda Jesus disse, para finalizar, João 6,56. Aí Jesus disse, ó, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em união, permanece em mim e eu nele. Olha só, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, disse Jesus, e eu permaneço nele. Jesus não fez aqui distinção, gente, não fez, é só ler a Bíblia, não fez distinção ou acepção de pessoas aqui não, para ele vir dizer que os outros não, os ungidos, como porque foram escolhidos, Deus chamou eles, chamou o seu Antônio Morris, chamou o Geoffrey Jackson, chamou o Mark Sanders, chamou o seu Stephen Lett, chamou o Kenneth Cook, chamou o Gary Law, chamou o Samuel Herd, né, para viver no céu. Eles podem, porque eles vão viver ao lado de Jesus no céu, e os outros vão ficar aqui na terra. Barbaridade, gente. Sabe que tem hora que eu fico com raiva de mim por ter acreditado nessas coisas, sinceramente, não é? E aí tem gente que vem aqui dizer que não, que a gente está falando mal. Não estou falando mal, estou mostrando. Eu citei aqui 2 livros onde a Torre de Vigia cita o que eu acabei de ler na Bíblia, o livro O Maior Homem que Já Viveu. Está aqui a capa dele, eu vou colocar aqui de novo. O Maior Homem que Já Viveu, esse livro aqui, ó. Quem é testemunha de Jeová, é só ir lá, 1991 a edição desse livro, viu? Eu era testemunha de Jeová quando isso aqui foi publicado. Foi estudado 2 vezes em estudo bíblico de congregação. O Maior Homem que Já Viveu. É só ir lá no capítulo 55 desse livro aqui, que você vai encontrar tudo que eu falei aqui. E o outro livro é esse livro aqui, que foi lançado, foi publicado há 4 anos atrás, também no capítulo 55. Se essas 2 publicações da Torre de Vigia diz o que eu li na Bíblia, como é que o rapaz aí no discurso vem dizer que não, que é só um grupo escolhido, separado por Deus, que pode comer do pão e beber do vinho? Como é? Gente, eles não leem, bota isso na cabeça de vocês, eles não leem os próprios arquivos, é simples assim, tá bom? Então eu queria, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, essa contradição mais uma, queria mostrar isso para vocês, quero agradecer o apoio, amanhã eu vou fazer um vídeo, viu, gente? Agradecendo aos inscritos no canal, nós passamos de 2.000, tá bom? Mas esse vídeo eu quero encerrar por aqui. Quero desejar uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus, fiquem na paz de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que deu a vida para nos remir, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente, boa noite.